Bom, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a ciência e engenharia da energia solar. Nas últimas aulas que eu publiquei, eu falei um pouco sobre esses mesmos temas, mas referente à energia eólica, né? Nós calculamos lá, nós vimos o contexto no qual ela se apresentava, vimos qual eram as magnitudes, né, que a gente poderia ter nesse campo da energia. E o mesmo nós vamos fazer para a energia solar. Nessa primeira aula nós vamos começar entendendo, deixa eu baixar o volume aqui, entendendo quais os mecanismos, né, de conversão da energia solar, qual a importância da energia solar no contexto atual, certo? E qual é, por exemplo, quais são as magnitudes, quais são os números referentes à energia solar, certo? A humanidade está posicionada frente ao desafio de aproveitar a energia do Sol. Bom, nessa primeira aula, então, a gente vai conhecer um pouquinho dos mecanismos de transferência de energia do Sol para a Terra. Como a gente viu na primeira aula de energia eólica, existe uma correlação muito forte entre todos os tipos de energia e o balanço energético do Sol para a Terra, certo? Os fluxos de energia do Sol para a Terra. Nós sabemos, por exemplo, que a maioria das energias que a gente tem hoje, o petróleo, o gás natural, os próprios biocombustíveis, os movimentos de massa de ar que dão origem à energia eólica, certo? O carvão vegetal, certo? Por meio da fotossíntese, as árvores é, usam essa energia do Sol para converter moléculas simples em moléculas orgânicas. As árvores crescem, nós fazemos o carvão vegetal. A própria hidroeletricidade só pode existir se existir fluxo de energia do Sol para a Terra, para movimentar os ciclos hidrológicos, correto? A energia das ondas também é movida pela energia do Sol, certo? Bom, então a gente vê que tudo isso está interligado, certo? O nosso consumo de energia, mesmo que seja dos combustíveis fósseis, ele, em última instância, a energia é derivada do Sol, tá? Mas e a Terra? Bom, a Terra também a gente viu na aula sobre energia eólica que ela tem, né, a sua própria geração de energia interna. Por exemplo, a energia nuclear, que na década de 90 alimentou quase que 70% de toda a demanda da França, certo? A França foi pioneira nessa tecnologia nessa época. A energia nuclear, certo? Que usa o que? Urânio para usando as relações de Einstein, né? Para converter um material em muita energia, certo? E a energia geotérmica, certo? O núcleo da Terra, existem processos extremamente energéticos dentro dele, certo? E esses processos esses fluxos de energia geotérmicos podem ser aproveitados, como estão sendo aproveitados, né, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, para se gerar energia, certo? Todos envolvem mecanismos simples, nesse caso aqui, de geração de energia, porque aqui está envolvendo uma termodinâmica muito forte, né? Apesar de a fonte ser diferente nesse caso, os mecanismos de conversão são os mesmos. Você precisa converter a energia, transferir, na verdade, essa energia dessas fontes num fluxo de energia que você possa usar para movimentar algum dispositivo que transfira energia dessa forma para uma energia de saída convencional, nesse caso energia elétrica, correto? Bom, muito bem, a gente viu então essas relações importantes aqui, mas qual seria, por exemplo, o contexto no qual a energia solar se encontra? Bom, a gente viu que o Sol ele manda muita energia, certo? A cada segundo são 730, né, se eu não me engano, 1000 terawatts de energia para a Terra. E a gente só usa de 9 a 17 terawatts. Tá? Então é muita energia, é energia demais. Só para você ter uma ideia, o Sol, deixa eu só pegar uma outra cor aqui. O Sol ele manda para a Terra uma energia da ordem de 60 mil exajoule.
É muita energia. 1 exajoule é 10 a 12 joules. É muita energia, correto? Então, essa energia toda, isso aqui é do Sol, certo? Ela tem que estar disponível, então, para movimentar todos os mecanismos da natureza aqui no nosso planeta. A fotossíntese, as marés, as ondas, certo? Tudo isso, formação dos processos naturais e assim por diante. Então, é muita energia. Mas quanto dessa energia, de fato, está disponível para a gente usar como fonte de energia, para converter essa energia aqui do Sol em energia solar e depois mandar para a gente como uma forma mais útil de energia? Bom, é só a gente ver, ó, a área superficial da Terra é da ordem, para vocês terem uma ideia, a área superficial da Terra ela é de cerca de 150 terametros quadrados, certo? Essa é a área superficial da Terra. Bom, os oceanos, a gente sabe que ocupa a maior parte do planeta, a área superficial dos oceanos é da ordem de 361 terametros quadrados. Então, o oceano ocupa a maior parte da superfície terrestre. Então, grande parte dessa energia aqui, ela é absorvida, né, nos processos oceânicos, certo? A maior parte dessa energia. Bom, então sobra uma parte ainda significativa que pode ser coletada em terra firme aqui, tá? Mas qual é a magnitude? Bom, a gente viu que a potência que chega na Terra é dessa ordem aqui, certo? Mas existe uma constante chamada constante solar, na verdade não é uma constante, ela varia conforme os meses do ano, que é o seguinte: no topo da atmosfera superior existe um fluxo mais ou menos constante de radiação que vem do Sol, que é da ordem, vou colocar bem aqui, ó, que é a constante solar, que é da ordem de 1357 watt por metro quadrado. Essa aqui é a constante solar. Bom, quando essa energia chega no topo da atmosfera terrestre, ela se dissipa, correto? Existem processos aqui na atmosfera. Uma parte, obviamente, passa, certo? Outra parte é absorvida pelos gases presentes aqui. Outra parte uma grande parte, na verdade, ela é refletida nos processos de albedo da Terra. Mas o que chega de fato aqui na Terra, em terra firme, né? Não no planeta, sim, em terra firme, para a gente? Bom, o que chega é uma parcela da constante solar que é da ordem, para vocês terem uma ideia, de 697 watts por metro quadrado. Isso aqui chega no planeta Terra, certo? Como a gente tem a área de superfície da Terra e a área da superfície dos oceanos, o que fica aqui para os continentes, né, o que de fato atinge terra firme, é o que vou colocar C1 e C2. É apenas 300 watts por metro quadrado. Mas esse apenas já vai mudar a concepção dos nossos cálculos, porque, veja bem, se chega, tudo isso aqui é a constante solar, certo? Que atinge o topo da atmosfera. Mas isso aqui, ó, é o que chega em terra firme, nos continentes, tá? Como a gente sabe que a área de toda a terra firme é isso aqui, imagine então qual seria a potência total disponível a cada segundo. Bom, é só fazer uma conta simples, né? Se você multiplicar, então, a potência que chega, que é a constante, que é essa constante 2 aqui, ó, certo? Vezes a área da superfície da Terra, é só fazer, então, 300 vezes 150. Então, você vai ter que a energia que chega nos continentes, em terra firme na Terra, proveniente do Sol, é da ordem de 45 petawatts. É muita energia, pessoal. É muita energia que chega aqui na Terra, em forma de radiação. Para você ter uma ideia, aqui reside um fato interessante.
Muitos cientistas dizem que os processos aqui de emissão de carbono, eles são responsáveis pelo aumento do efeito estufa e tudo mais. Mas é quase consenso geral de que a principal forçante do efeito estufa e do aquecimento global é o Sol, certo? É o Sol. Por quê? Porque a gente vê a magnitude dos números, né? Então, olha só o tanto de energia, potência, né? 45 petawatts, para você ter uma ideia, 1 petawatt é 10 a 15, certo? Joule por segundo. É muita energia. Então, é a principal forçante do clima na Terra é o Sol. Por isso que ainda existe, apesar de existir um certo consenso no meio científico sobre o aquecimento global antropogênico, existe aqueles que se negam a acreditar nesse fato, justamente por causa dessas magnitudes aqui, tá? Então, de fato, o Sol tem muita energia para governar o clima terrestre. Muito bem. Bom, então essa aqui é a energia total que chega no Sol. Mas, obviamente, não dá para colocar sistemas de conversão de energia em todos os continentes, né? Então, a gente tem uma certa área disponível para aproveitar essa energia. Mas olha só, o nosso consumo de energia, para você ter uma ideia, da ordem de petajoules, a gente só usa o quê? Por dia, a gente só usa isso aqui, ó, 0.016 petawatts, tá? Então, é muito pouco mesmo que a gente usa. Então, se a gente aproveitasse, para você ter uma ideia, se a gente aproveitasse 10% dessa energia, na verdade, assim, pense num mecanismo de eficiência de 10% para converter isso aqui. Se a gente tiver 10% de eficiência para converter isso aqui na energia que a gente precisa, certo? A gente só ia precisar de uma área de superfície da Terra de aproximadamente 0,35%, certo? Então, a questão da eficiência das tecnologias de energias renováveis, ela é extremamente importante para a gente tentar assegurar a nossa segurança energética no futuro, certo? Então, a questão da eficiência é extremamente importante, porque imagina só, se você tem uma eficiência de 10% na conversão dessa energia, assumindo que a gente consome só isso, você vai precisar só de 0,35% das nossas terras aqui, certo? O resto pode ser usado para construir casa, construir prédio, plantar e assim por diante. Então, a questão da eficiência é extremamente importante. Bom, essa parte aqui eu vou deixar por aqui mesmo e depois a gente vai continuar na aula 2.